Boa noite. Novela é uma grande paixão nacional. E hoje mesmo começa uma novela na Rede Globo, que é Em Família. O editorial dessa noite trata desse tema, fazendo alusão aos vários nomes de novelas ao longo do tempo. Pátria Minha, te contei? Apesar dos cambalachos e do vale-tudo existente neste nosso país tropical, o insensato coração de todo brasileiro ainda tem esperança. Isto porque sabemos, existe ainda muita gente fina, muita joia rara e sangue bom que de corpo e alma nos ensina diariamente a começar de novo. Gente humilde que nesta selva de pedra ainda valoriza os laços de família e que faz renascer em nós um sonho a mais de ver, quem sabe, o final feliz das mazelas sociais nesta Avenida Brasil. Sim, estamos cansados de engolir cobras e lagartos e por vezes nos dá vontade de enfiar o pé na jaca. Estamos cansados do político que diz, eu prometo, que se acha o salvador da pátria, o dono do mundo, o semideus, e que na sua escalada do poder mostra suas duas caras. Aquele que no corpo a corpo com o cidadão morde e assopra, e que destila o seu suave veneno por se ver como o astro, uma celebridade. O outro é apenas a próxima vítima, pois o anjo mau faz caras e bocas, iludindo as pessoas com seu tititi, e daí o jogo da vida se torna um verdadeiro Deus nos acuda. Contudo, para todos aqueles que querem tirar o direito de nascer uma nova nação, um sinal de alerta. Por amor a esta terra nostra, por amor à vida, vamos retomar a viagem na busca permanente de encher de felicidade as nossas páginas da vida. E que nos salve, Jorge. A fera ferida existente em cada bravo cidadão brasileiro está aos poucos, como uma onda, preparando a sua própria redenção e, em tempos modernos, como um cordel encantado, está se escrevendo, além do horizonte, silenciosamente, pedra sobre pedra, um novo capítulo em nossa história. Assim, o sonho meu e de milhões de brasileiros de viver a vida em um país melhor, com maior dignidade, não será mais um desejo proibido, uma guerra dos sexos. O roteiro estará nas mãos de cada cidadão que será, enfim, o protagonista de sua própria história, o profeta de um novo Brasil. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, anota aí, você já sabe, mas bom sempre lembrar, 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br. E o tema e os entrevistados dessa noite, quem apresenta para a gente, a jornalista Natália Carvalho. Por conta de eventos como a Copa do Mundo, a construção civil apontou ligeira alta. O nível de emprego no país neste setor encerrou 2013 com crescimento de 1,54%, ou seja, foram criadas 52 mil vagas de emprego. Mas o que falta mesmo é mão de obra qualificada e em Poços de Caldas a situação não é diferente. Porém, aqui na cidade, quem trabalha neste setor não tem o que reclamar. Está sobrando serviço. Só não trabalha quem não quer. Tem bastante serviço, só a pessoa procurar lá assim que tem sim. Tem bastante, né? Só não trabalha quem não quer, né? Não sou pedreiro não, mas tem vários. Tem bastante serviço, sim. Mesmo com pesquisas apontando que a construção civil está em alta, muitos afirmam que 2013 foi um ano de demissões. Para saber mais sobre este assunto e a realidade em Poços de Caldas, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira Rodrigo Batista, presidente do Sindicato da Construção Civil, e Francisco Junqueira, da Associação dos Loteadores. Então, a Natália Carvalho, jornalista, apresentou para a gente o tema construção civil, questão dos imóveis em Poços de Caldas, esse crescimento, esse boom imobiliário. Será que existe essa bolha que a gente está comentando aí em todo o Brasil, em todo o mundo já se fala da questão da bolha? Será que ela existe também aqui em Poços de Caldas? Os problemas do setor, a situação da construção civil, a questão dos loteadores, como é que está essa situação? E já que a gente falou em novela, a gente precisa ver então a vida real, Como é que está esses capítulos aí da construção civil, dos imóveis aqui em Poços de Caldas? Rodrigo Batista, presidente do Sindicato da Construção Civil, e Francisco Junqueira, da Associação dos Loteadores, são os nossos entrevistados, os seus entrevistados aí, pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Rodrigo Batista e o Kiko Junqueira, boa noite para vocês, obrigado pela presença. Eu queria começar por aí, quer dizer,
Como é que está, eu acho que cada um pode dar o seu depoimento, né, o seu parecer em relação a isso. Como é que está a construção civil aqui em Poços de Caldas? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, William. Boa noite, telespectador da TV Poços. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui podendo debater um pouco sobre esse tema, que nesses últimos 12 meses a gente brigou um pouquinho aí na cidade para tentar alertar as autoridades locais de como estava sendo tratado. E, infelizmente, a realidade de Poços não é o que a gente está notando no Brasil. A construção civil tem tido uma evolução gradativa desde 2008, quando foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal, na qual aconteceu esse boom que você falou. Entretanto, de 2 anos para cá, as coisas começaram a desengrenar, principalmente localmente aqui em Poços de Caldas. Todo um planejamento que já vinha sendo feito, que a gente estava participando de todos a parte de desenvolvimento de novas leis, buscando exatamente o desenvolvimento do setor, simplesmente foi deixado de lado pela nova administração para ser recomeçado. Ou seja, foram perdidos aí pelo menos 2 anos de discussões acaloradas, né, do setor. Vocês já vinham discutindo e de repente parou? De repente parou. Começa tudo de novo a obra. Vamos começar tudo de novo. Como se Poços de Caldas iniciasse em 1º de janeiro de 2014. Comparado com uma obra, você estava construindo a obra, de repente te desmancha tudo, vamos construir um outro terreno. Tá? Não desmancha. Deixa a obra lá e vamos ver se você fez certo, se você fez errado e vamos discutir tudo de novo. É mais ou menos essa analogia que pode ser feita. E só que 12 meses se passaram e continuamos a mesma estaca. Estaca zero. A obra está parada. A obra está parada. E não vemos, assim, ainda uma perspectiva do negócio desburocratizar. A verdade, infelizmente, é essa. A gente tem dados oficiais de Ministério do Trabalho, todos que Poços é uma das únicas cidades do sul de Minas que teve desemprego na construção civil durante 2013. Então isso que a gente percebe, ou pelo menos olha pela cidade, vê muita obra, na verdade, esconde-se por detrás uma outra situação, é mais ou menos isso? As obras que são visualizadas em toda a cidade são obras antigas, obras que foram iniciadas em 2010, 2011, 2012. Se você pegar grandes obras iniciadas em 2013, eu desafio você a achar uma. Não tem. A cidade está parada nesse aspecto. Principalmente pela grande burocratização que virou a Secretaria de Planejamento, que não se aprova projetos que normalmente demoravam de 30 a 60 dias para ser aprovados, hoje demoram 18 meses, 24 meses. Projetos que já estavam em fase final de aprovação foram desaprovados. Kiko, boa noite, obrigado pela sua presença aqui, você que representa a Associação dos Loteadores. Essa também é a visão, você como presidente dessa associação, é a mesma visão? Boa noite, William, boa noite, Rodrigo, a todos que estão assistindo. É bem parecida. Nós vivemos, aproveitando a sua fala sobre bolha imobiliária, nós vivemos um período da construção civil de 2008 até 2012 de muito aquecimento, de muito crescimento. Nós tivemos um crescimento até acima do que a gente esperava na construção civil. E, naturalmente, isso está se acomodando. Eu não chamaria de bolha, muitos chamam de bolha, eu não chamaria por uma questão conjuntural. O Brasil não tem a mesma característica dos Estados Unidos na questão de financiamento imobiliário. Nós temos hoje uma concentração em Caixa Econômica Federal, 70% do nosso financiamento, e a condição de financiamento pela Caixa dá uma segurança muito grande. Mas é sim uma acomodação. E no momento de acomodação, já é um momento em que as coisas mudam. Quer dizer, você não tem mais aquele crescimento... nada dobra, triplica, quadruplica de tamanho e de preço como acontecia há tempos. É a hora que nós precisamos do setor público, é a hora que nós precisamos que o setor público seja parceiro da construção civil, que a construção civil está buscando uma nova realidade. E o que a gente encontrou esse ano, infelizmente, é o cenário que o Rodrigo colocou. Muita burocracia, muita perseguição, muito projeto sendo discutido novamente, muito atraso. Hoje nós temos, para aprovar um projeto, 5, 6 meses no mínimo, e quando sai com 5, 6 meses, a gente vê engenheiro chegar para a gente e falar, ó, consegui em 5, 6 meses, fala assim, o outro chega, parabéns, você conseguiu em 5, 6 meses, que coisa boa. Então, nós não estamos tendo, pelo setor público, a resposta que a gente precisava hoje para o setor. Os números de Poços de Caldas são, sim, alarmantes, porque a gente, no início da edição, vocês apresentam que a construção civil cresceu 1,54%. Em Poços de Caldas, nós tivemos, ano passado, 267
postos de empregos na construção civil que sumiram. Perdemos 267 postos na construção civil. O que é isso? Da onde você tira esse número? Esse número é tirado do CAGED. Ninguém inventou. CAGED não é uma pesquisa. É um dado estatístico de empresas com carteira assinada. Quando a gente fala de CAGED, nós não estamos falando só de emprego na construtora. Estava vendo a edição e a matéria. Nós estamos falando de emprego com carteira assinada. Então, uma casa que está sendo construída, William, ela, em geral, o pessoal registra. Então, nós estamos falando exatamente das pessoas que não estão registradas. Foram 267 pessoas que trabalhavam na construção civil que não estão mais trabalhando. Isso, para a gente, é um sinal de que tudo aquilo que a gente discutiu durante o ano, junto com o Sinduscom, sobre como o Poços de Caldas está indo na contramão do Brasil, é uma realidade, infelizmente. Agora, Kiko e Rodrigo, quando vocês falam sobre isso, hoje até eu estava em São João da Boa Vista e tinha um amigo lá, engenheiro e tal, aí eu falei, eu vou entrevistar o pessoal lá de Poços, que é da área. Aí eu falei, como é que tá? Aí eu falei assim, olha, até onde eu percebo, converso com alguns, eles reclamam muito da situação da administração em relação ao andamento das coisas, a coisa está meio parada lá em Poços de Caldas. Aí ele falou assim, mas estão reclamando do quê? Ele falou, olha, estão reclamando, parece, de uma certa burocracia. Aí ele me perguntou, mas será que, e é isso que eu vou fazer a pergunta para vocês, será que essa pessoa que está querendo, estão falando de burocracia, mas será que ela não está moralizando o setor? Então, às vezes, quando houve até uma discussão no próprio Facebook esses tempos, que falava sobre isso. A Secretaria de Planejamento, né, o setor que é responsável por essa área, eles estão moralizando o setor ou realmente existe essa questão? Não, eles não estão moralizando, eles estão burocratizando, emperrando. Qual que é a sua opinião, Rodrigo? Eu não acredito em moralização. O discurso é esse, inclusive, da atual titular da pasta de planejamento, que ela chegou para corrigir os problemas que historicamente a secretaria apresentava. Eu convivo há 15 anos com aquela secretaria e não vejo alguma causa para se falar em moralizar. E sim, a logística... significa, por exemplo, desculpe até traduzir isso, né, só para a gente deixar claro aqui, né? Moralizar significa que talvez alguma coisa não estivesse honesta ou privilegiado, enfim, ou situação irregular, né? O ambiente interno da secretaria, os trâmites internos, a gente não tem acesso. A gente sabe exatamente o que sai de lá. Como era feito, se existia privilégios para alguns engenheiros ou não, a gente não tem como saber isso. Isso é só pessoas que trabalham lá no dia a dia que vão poder te falar. Mas se o discurso é de moralizar, eu vou te falar que eles estão indo para o caminho errado. Porque essa moralização, na verdade, está dando uma paralisação no setor. A verdade é essa. Quando a gente fala de moralizar, quando a gente fala de setor público, o setor público é muito complicado. O setor público, você não contrata a pessoa que você quer numa entrevista que você senta de frente. William, deixa eu ver se você é a pessoa ideal para o cargo. Você contrata por concurso. E as pessoas têm uma questão de estabilidade. Quando a gente fala de moralizar, passa por uma coisa que a gente reclamou durante o ano também, que é de você ter normas e procedimentos. Que é de você ter lá dentro a regra do jogo. Como é que aprova a planta? Você entra assim, aí você faz isso, passa para cá, ele tem tanto tempo para analisar, passa para lá, tal. Isso não existe. É uma reclamação nossa há anos e isso não existe. Nós fizemos uma reunião em julho com a Secretaria de Planejamento e nós acordamos o que seria feito em relação a isso. Aí justiça seja feita, foi uma discussão levantada pela própria secretária de Planejamento. Eles fizeram um decreto em relação a isso, que foi em novembro? Durou 3 dias. Final de novembro. O decreto, ele foi publicado no sábado e ele foi revogado na quarta-feira. Por quê? Porque ela, quando eu falo a Secretaria de Planejamento, ela colocou no decreto coisas que não são pertinentes a decreto. Ela modificou lei através de decreto. Isso não pode. Então, quando a gente fala de moralizar, nós temos que entender o seguinte: o que seria moralizar? Seria você ter a regra do jogo para não permitir que as pessoas façam a coisa errada. Não é simplesmente começar a gritar que está tudo errado, que nós vamos botar a gente para fora. A gente convive há anos com funcionários da secretaria e eu sinceramente não posso apontar o dedo para ninguém e dizer eu tenho provas contra esse ou contra aquele. Mesmo que você ouça uma coisa ou outra, a gente não pode ir por esse caminho. O caminho seria exatamente o contrário. A gente
ela, quando eu falo a secretaria, não nem a secretária, ela, a Secretaria de Planejamento, deveria ser gerida da seguinte forma: olha, eu preciso de vocês na minha equipe. A regra é essa e nós vamos fazer isso aqui funcionar. O moralizar é não dar espaço para que as pessoas façam errado. Porque você não tem como substituir. Quer dizer, não é que não tem, é muito difícil a substituição. Agora, eu vou encerrar esse bloco, já ao encontro dessa conversa nossa aqui. Uma das questões que, claro, envolve a construção civil, envolve a questão de loteamentos, e às vezes há uma preocupação grande da sociedade em relação a isso, é com relação ao meio ambiente, né? Olha, as construções em Poços de Caldas, além de outras coisas, os loteamentos que são feitos em Poços de Caldas na atualidade ou no passado, não sei se dá para voltar um pouco, foram loteamentos que realmente seguiam uma questão ambiental, e aí a gente fala de moralizar, quer dizer, existem leis e regras de meio ambiente, estão sendo respeitadas, e não é isso que está em discussão. Então, eu queria colocar isso tanto para o presidente do Sindicato da Construção Civil, Rodrigo Batista, quanto para a Associação dos Loteadores, o Kiko Junqueira, que estão aqui, são os nossos entrevistados, e você pode participar desse bate-papo pelo 3721-6955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí que já a gente volta.